Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota e hoje de direito empresarial e hoje nós vamos falar sobre a propriedade industrial. São 4 os bens imateriais protegidos pelo direito industrial: a patente de invenção, a de modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e o de marca. Isso a gente encontra na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 2º, de 1º a incisos de 1 a 3. Vamos lá. A Lei de Propriedade Industrial é a Lei 9.279, de 1996. Então, vamos ao artigo 2º. A proteção dos direitos relativo à propriedade industrial, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, concessão de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca. Aí ele continua, tá? Repressão às falsas indicações geográficas e a repressão à concorrência desleal. Muito bem. O empresário titular desses bens, patente ou registro, ele tem o direito de explorar economicamente o objeto correspondente, com uma inteira exclusividade. O empresário com sua marca registrada pode impedir que a concorrência se utilize da mesma marca ou de alguma semelhante. Para que uma pessoa explore bem industrial que seja patenteado ou que seja registrado como uma invenção, modelo, desenho ou até uma marca, essa pessoa ela vai necessitar de uma autorização ou licença do titular do bem. Com os demais integrantes do patrimônio do empresário, as patentes e registros elas podem ser alienadas por ato inter vivos, né, ou causa-mortes, né? Que não ser, um ato inter vivo seria uma concessão, ou a causa-morte seria na verdade, a pessoa faleceu e a sucessão dos bens dela. Bom, os direitos industriais, eles são concebidos pelo Estado, através de uma autarquia federal, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o INPI. Nasce o direito à exploração exclusiva do objeto da patente ou do registro a partir do ato concessivo correspondente. Ninguém pode reinventar o direito de exploração econômica com exclusividade de qualquer invenção, modelo de utilidade, desenho industrial ou marca, se não teve o INPI, né, que corresponde a essa concessão. Vamos falar agora um pouquinho das patentes. Bom, a patente diz respeito à invenção ou ao modelo de utilidade. Invenção é o ato original do gênio humano. Toda vez que alguém projeta algo que desconhecia, ele está produzindo uma invenção, né? Toda invenção, seja ela original, nem sempre ela é nova. Como assim? Se ela é desconhecida das demais pessoas, entendeu? Ela pode não ser nova, mas ela é desconhecida das pessoas. A novidade é uma condição de privilégio da invenção. Modelo de utilidade é o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial.
como no novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação. Não há invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílios, pela ação da novidade parcial que vai se agregar. É chamada também de pequena invenção e ela tem a proteção autônoma em relação à invenção cuja foi melhorada lá aquela invenção anterior, né? Que houve maiores utilidades para a invenção que já tinha sido criada. Bom, a patente de invenções ou patenteabilidade de invenções e modelos das utilidades, eles estão sujeitos a alguns requisitos. Primeiro deles é a novidade. Não basta para a obtenção do direito industrial que a invenção ou o modelo sejam originais, características de natureza subjetiva, né, que está relacionado ao criador. É necessário que a criação ela seja desconhecida pela comunidade científica, técnica ou industrial, né? Ela tem que ser desconhecida daquelas pessoas que mexem com essa área, ela tem que ser desconhecida daquelas pessoas que são expert nessa área, né? Ou para fazer uso do termo da lei. A criação ela não pode estar compreendida no estado da técnica. Isso tem previsão na Lei de Propriedade Industrial, no artigo 11. Vamos lá, no artigo 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Bom, outro requisito é a atividade inventiva. A lei define que a invenção apresenta inventividade quando não é uma decorrência óbvia do estado da técnica. Isso também tem previsão no artigo 13 da Lei de Propriedade Industrial. Vamos lá. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Em outros termos, a invenção ela deve despertar no espírito dos técnicos da área o sentido de um real progresso. Então, eles têm que observar que realmente houve uma progressão nessa questão que está sendo inventada, na questão técnica, tá? O modelo de utilidade, ele atende ao requisito se não decorrer de maneira comum ou vulgar do estado da técnica, segundo o parecer dos especialistas do assunto. Isso também tem previsão no artigo 14 da Lei de Propriedade Industrial. O modelo de utilidade é dotada de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. Outro requisito é a aplicação industrial. Somente a invenção ou modelo suscetível de aproveitamento industrial pode ser patenteado. Isso está no artigo 5º ou artigo 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Quem cria uma máquina cujo funcionamento depende de um combustível que não existe, por exemplo, não tem direito à patente por faltar na sua invenção o requisito da industriabilidade, né? Então, precisa existir.
né? Para eu ter a patente, eu preciso fazer que a coisa funcione. Outro requisito é o não impedimento. A lei proíbe, por razões de ordem técnica ou de atendimento ao interesse público, a patenteabilidade de determinadas invenções ou modelos. Isso está no artigo 18. Então, vamos lá. Não são patenteáveis o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública. As substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico, e o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos, que atendam aos 3 requisitos da patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, previstos no artigo 8º, o que não sejam meras descobertas. Muito bem. São exemplos de impedimento legal. Afronta à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas, né? A ordem e a saúde públicas. Substâncias resultantes de transformação do núcleo atômico, seres vivos, exceto os dotados de características não alcançáveis pela espécie em condições naturais, que são os seres transgênicos. Muito bem. Após o devido procedimento administrativo, o INPI ele expedirá a respectiva patente, único instrumento de prova admissível pelo direito para a demonstração da concessão do direito de exploração exclusiva da invenção ou do modelo de utilidade. A patente ela tem um prazo de duração determinado. Ele é de 20 anos para a invenção e 15 para o modelo de utilidade, contados a partir do depósito do pedido da patente. Como assim? Da data em que o pedido foi protocolado lá no INPI. Para garantir ao inventor pelo menos um tempo razoável de utilização da invenção ou do modelo. O prazo de duração do direito industrial ele não pode ser inferior a 10 anos para as invenções ou 7 para os modelos, contados da expedição da patente. Isso está lá no artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. Vamos ler o artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos contados da data do depósito. Tá? Eu me equivoquei que houve alteração na lei, tá? Então, são 20 anos, 20 anos para o modelo de utilidade, 20 anos para invenção e 15 anos para o modelo de utilidade a partir da data do depósito. Bom, atendidas essas regras, não haverá prorrogação em nenhuma hipótese, tá? Do prazo de duração da patente. Há situações em que o titular da patente ele está obrigado a licenciar terceiros na exploração da invenção ou do modelo de utilidade correspondente. Isso porque o direito considera relevante
o interesse social relacionado ao acesso às comodidades propiciadas pelo desenvolvimento industrial. Em outras palavras, se o titular da patente de invenção ou do modelo de utilidade não está exercendo seu direito de forma a atender regular e convenientemente o mercado, outros empresários que são interessados e capacitados terão o direito de explorar através de uma licença compulsória. Os licenciados remunerarão, tá, o dono da patente, nesse caso, claro, né? Eles estão utilizando, então eles vão ter que remunerar o dono da patente. Se os direitos que foram concedidos pelo INPI são exercidos de forma abusiva, ou se por meio deles praticar abuso do poder econômico, caberá a licença compulsória. Também se impõe esta licença ao titular da patente, tendo já transcorrido 3 anos da sua expedição. Não a explora por completo ou se verifica o caso da insatisfatória da comercialização. Tá? Isso tem previsão lá no artigo 68 da Lei de Propriedade Industrial. Então, vamos lá no artigo 68, os parágrafos 1º e 5º. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente e se exercer os direitos pelos decorrentes da forma abusiva ou por meio dela praticar abuso ou poder econômico comprovado nos termos da lei por decisão administrativa ou judicial. Parágrafo 1º. Ensejam igualmente licença compulsória a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou ainda a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica quando será admitida a importação ou a comercialização que não satisfizer as necessidades do mercado. Agora o parágrafo 5º. A licença compulsória de que trata o parágrafo 1º somente será requerida após decorrido 3 anos da concessão da patente. Muito bem. Concedida a primeira licença compulsória, a lei prevê o prazo de 2 anos para que a exploração econômica da invenção ou o modelo de utilidade ela seja feita, agora pelo licenciado de forma satisfatória. Vencido o prazo e persistindo a situação irregular que houvera dado ensejo ao licenciamento obrigatório, opera-se a caducidade da patente. Ou seja, o inventor ele perde todos os direitos industriais que titularizava e a invenção ou o modelo eles caem em domínio público. Vamos lá no artigo 79 da lei. A patente extingue-se pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros, pela caducidade, pela falta de pagamento de retribuição anual nos prazos previstos no parágrafo 2º do artigo 84 e no 87 e pela inobservância do disposto no artigo 217. Bom, além do término do prazo de duração e da caducidade, são hipóteses legais de extinção da patente a renúncia aos direitos industriais, que somente pode ser feita se não houver prejuízo para terceiros, né, licenciados, por exemplo, a falta de pagamento da taxa devida ao INPI,
que é denominada retribuição anual, e a falta de representante no Brasil quando o titular ele é domiciliado no exterior. Bom, vamos falar do registro industrial. A marca e o desenho industrial, eles são registráveis no INPI. Para quê? Para fins de concessão do direito de exploração exclusiva. O direito brasileiro, desde o CPI de 1969, conferiu ao registro industrial o caráter de ato administrativo constitutivo. Como assim? O direito de utilização exclusiva do desenho ou da marca, ele não nasce da anterioridade em sua utilização, mas da anterioridade do registro. Desenho industrial diz respeito à forma dos objetos e serve tanto para conferir um ornamento harmonioso, como para distinguir de outro do mesmo gênero. Por exemplo, uma cadeira a cadeira de Hill House, né, que foi projetada pelo arquiteto Charles McIntosh em 1902, né? A forma, né, o desenho industrial, o design da cadeira tem as especificidades que permitem a sua imediata identificação. A marca é o signo que identifica produtos e serviços, por exemplo, a Coca-Cola, a Saraiva, o Itaú, né? Eles têm a sua marca que acaba sendo identificado de longe, né? Bom, quando a gente fala em desenho industrial, design, né, o registro desse desenho industrial, ele está sujeito a alguns seguintes requisitos. O primeiro deles é a novidade, né? A exemplo de que estabelece a lei relativamente aos objetos das patentes, o desenho industrial ele deve ser novo, isto é, ele não compreendido no estado de técnica, né, como diz a lei no artigo 96 da LPI. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. A forma criada pelo design deve merecer a proteção do direito industrial, propiciar um resultado visual inédito, desconhecido dos técnicos dessa área, desse setor. O outro requisito é a originalidade. O desenho industrial é original quando ele apresenta uma configuração própria, que não é encontrado em outros objetos, ou quando ele combina com originalidade elementos que já são conhecidos. Isso também tem previsão no artigo 97 da lei. O desenho industrial é considerado original quando dele resulta uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores. Enquanto a novidade é uma questão técnica, a originalidade é estética. Outro requisito é o desimpedimento. A lei impede o registro de desenho industrial em determinadas situações, que tem previsão no artigo 100. Não é registrável como desenho industrial o que for contrário à moral e aos bons costumes, ou que ofenda a honra ou a imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração. A forma necessária comum ou vulgar de objeto, ou ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Bom, são exemplos de impedimento. Desenhos contrários à moral e aos bons costumes, aqueles que são ofensivos à honra
ou a imagem de pessoas, ou são atentatórios à liberdade de consciência, formas comuns, vulgares ou necessárias. O registro de desenho industrial ele tem o prazo de duração de 10 anos, contados da data do depósito, e pode ser prorrogável por até 3 períodos sucessivos de 5 anos cada. Vamos ao artigo 108 da lei. O registro vigorará pelo prazo de 10 anos, contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos concessivos de 5 anos cada. A taxa que é devida ao INPI pelo titular desse registro, ela é denominada retribuição e tem a incidência quinquenal, né? Isso tem previsão no artigo 120 dessa lei. Vamos lá. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal a partir do segundo quinquênio da data do depósito. Bom, vamos falar da marca. A marca é o designativo que identifica produtos e serviços. Não se confunde com outros designativos presentes na empresa, como o nome empresarial, que identifica empresário, e o título do estabelecimento, do local da empresa, né? Do local onde está sendo exercidas as atividades econômicas. A Lei da Propriedade Industrial de 1996, ela introduziu no direito brasileiro, além da marca de produtos e serviços, 2 outras categorias: a marca de certificação e a marca coletiva. Isso a gente tem no artigo 123, nos incisos 2 e 3. Vamos lá. Para os efeitos desta lei, considera-se... aí vem o inciso 2. Marca de certificação, aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. E marca coletiva, aquela usada para identificar produtos ou serviços provindo de membros de uma determinada entidade. Muito bem. A marca de certificação, ela atesta que determinado produto ou serviço atende a certas normas de qualidade, fixadas por organismo oficial ou particular, enquanto que a marca coletiva, ela informa que o fornecedor do produto ou serviço é filiado a uma entidade, geralmente a Associação dos Produtores ou Importadores do setor. Para que uma marca ela possa ser registrada, é indispensável o atendimento de alguns requisitos. Primeiro, a novidade relativa. Não se exige da marca que represente uma novidade absoluta, isso é, a expressão linguística ou o signo utilizado não precisam ser necessariamente criados pelo empresário. O que deve ser novo ou nova, né, é a utilização daquele signo na identificação de produtos industrializados ou comercializados, ou de serviços prestados. Por essa razão, a marca ela é protegida, em princípio, apenas no segmento de atividade econômica explorada pelo titular da marca, em relação aos produtos ou serviços com os quais o identificado por ela pode eventualmente ser confundido pelos consumidores. O segundo requisito é a não colidência com marca notória. As marcas notoriamente conhecidas
Mesmo que não registradas no INPI, elas merecem a tutela do direito industrial em razão da Convenção de Paris, né, o qual o Brasil participa. Artigo 126 da lei. Vamos lá, no artigo 126 da lei. A marca notoriamente conhecida em ramo de atividade nos termos do artigo 6º da Convenção da União de Paris para a proteção da propriedade industrial goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositado ou registrado no Brasil. Muito bem. O outro requisito é o não impedimento. A lei impede o registro como marca de determinados signos, por exemplo, as armas oficiais do Estado, o nome civil, né, salvo autorização pelo titular, é claro, né? E dentre outros. O artigo 124 ele menciona exatamente isso. Vamos lá. Não são registráveis como marca. Aí ele cita inúmeras situações, inúmeros exemplos que não são registrados como a marca, né? Exemplo, brasão, a letra, a expressão, né? A reprodução ou a imitação de elemento característico, sinal de caráter genérico e dentre outros, né? É uma lista enorme que o artigo 124 ele menciona. Para ser registrado como marca, não pode o signo correspondente se enquadrar nesses impedimentos legais. A proteção da marca ela se restringe aos produtos e serviços com os quais o marcado pode ser confundido pelo consumidor. Se não houver a possibilidade de confusão, né, por exemplo, de consumidor considerar que o fornecedor de certo produto ou serviços é o mesmo de outro com marca igual ou semelhante, não vai decorrer do registro nenhum direito de exclusividade. O INPI ele classifica as diversas atividades econômicas de indústria, comércio e serviços, ele agrupando elas, né, segundo ao critério de afinidade em classes que vão auxiliar a pesquisa de possíveis fontes de confusão. O titular do registro de uma marca, ele tem o direito à exploração exclusiva nos limites fixados por esse critério. Não pode, por conseguinte, se opor à utilização de marca idêntica ou semelhante por outro empresário, se estiver afastada qualquer possibilidade de confusão. Qual é a exceção? Apenas ao titular da marca de alto renome, cuja proteção se estende a todos os ramos da atividade econômica. Isso tem previsão no artigo 125. Vamos lá. A marca registrada no Brasil, considerada de alto renome, será assegurada proteção especial em todos os ramos de atividade. O registro de determinada marca na categoria das de alto renome é autodiscricionário do INPI, insuscetível de revisão pelo Poder Judiciário, senão quanto aos seus aspectos formais, em vista da tripartição do constitucional dos poderes do Estado. Uma vez registrada a marca nessa categoria, o titular ele pode impedir o uso da marca semelhante ou idêntica em qualquer ramo de atividade. O registro de marca ele tem duração de 10 anos a partir de sua concessão. Vamos lá no artigo 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data da concessão do registro, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos. Bom, ao contrário do prazo da patente, é prorrogável por períodos iguais e concessíveis.
né, devendo o interessado ele pleitear a prorrogação sempre no último ano da vigência do registro. A taxa que é devida ao INPI para a eficácia do registro de marca, ela é denominada retribuição e é devida na concessão e a cada prorrogação do registro. Isso também está no 133, no parágrafo 1º e no 155, inciso 3º. Então, vamos lá ao 133, parágrafo 1º. O período de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante de pagamento da respectiva retribuição. E vamos ver o 155, inciso 3º. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá comprovante do pagamento de retribuição relativo ao depósito. Bom, o registro de marca, ele caduca, salvo força maior. Se a sua exploração econômica não tiver início no Brasil em 5 anos, a partir da sua concessão, na hipótese de interrupção dessa exploração por período de 5 anos consecutivos ou de alteração substancial dessa marca. Com o desenvolvimento do comércio eletrônico, surgiram conflitos envolvendo o uso indevido de marcas alheias no registro de nome de domínio. Bom, vamos lembrar aqui que os endereços eletrônicos da internet, eles são registrados pelo NIC.br, que é o Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Essa associação civil de direito privado, porém, não tem competência para conceder ou negar propriedade sobre expressões de identificação de produtos ou serviços. Essa função é vista do INPI. Em consequência, e também com o objetivo de agilizar os serviços atributivos de endereços eletrônicos, é observada a ordem de chegada do registro dos nomes de domínio. Se um nome está disponível, o primeiro que solicitar poderá identificar sua página na internet como ele. Em virtude dessa sistemática, algumas pessoas elas usurparam marcas de renome na formação de um endereço eletrônico. No conflito entre a anterioridade na solicitação do nome de domínio e o registro da marca no INPI, prevalece o registro da marca do INPI, né? Então, o legítimo titular de marca registrada, ele tem o direito de reivindicar o endereço eletrônico que foi concedido pelo NIC.br, que ele concedeu para outra pessoa, sempre que o domínio reproduzir a sua marca. A ordem de chegada só prevalecerá se os dois interessados possuírem, cada um numa classe diferente, o registro da marca que foi adotado no nome do domínio. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a União de Paris. O Brasil é país unionista. O que é isso? Ele é signatário de uma convenção internacional referente à propriedade industrial, que é a Convenção de Paris. Em função disso, vigoram no direito brasileiro os princípios e normas que foram consagradas pela Convenção de Paris, que é também conhecida por União de Paris. Assim, não é admissível no direito brasileiro a criação de distinções entre nacionais e estrangeiros, em matéria de direito industrial. Então, seria inválida, salvo uma denúncia da convenção, uma lei interna que, por hipótese, concedesse prazo de duração maior para as patentes de que fosse titular
o inventor nacional como medida de protecionismo ou desenvolvimento da nossa tecnologia. É o chamado princípio da assimilação. O direito brasileiro, ele reconhece o princípio da propriedade. É possível a qualquer cidadão de país signatário da União reivindicar prioridade de patente ou registro industrial. No Brasil, à vista de igual concessão que foi concedida anteriormente no país dele, né, um país de origem, desde que ele faça em 6 meses, né, desde que ele faça essa requisição dentro de 6 meses. Tanto para o modelo ou desenho industrial, a marca ou o sinal de propaganda, ou em 12 meses para a invenção ou modelo de utilidade, contando da apresentação do seu primeiro pedido. Equivale na prática à eliminação das fronteiras nacionais para fins de proteção da propriedade industrial. Claro, está aqui idêntico o direito tem o brasileiro em relação aos demais países dessa União, tá? Bom, terminamos por aqui e até a próxima aula. Tchau!